Tem bastante tempo que eu não dou as caras por aqui. Por que, você me pergunta? Eu tava nas festas do Ok, eu Pidiri. Tô, preciso de tô brincando, ajuda. não vai ficar bravo. Eu infelizmente tomei o gank da maldição milenar da 5x2. Pior que a 5x2 é a 6x1. Indo pro trabalho esses dias eu pensei, putz, por que eu não me aliou a uma entidade do caos? Aí eu fiquei que nem você antes desse vídeo, sem saber o que são os deuses do caos. Então, indaguei, putz, quem são o quarteto do mal de Warhammer 40k? Relaxa aí que você já vai saber. Então, puxa a vinheta. Os deuses do caos, também conhecidos como os deuses sombrios ou as potências ruinosas, são entidades poderosas e autoconscientes, compostas unicamente de energia psíquica, que habitam e controlam a dimensão psíquica que subjaz toda a realidade física, que é conhecida como o Immaterium ou o Warp. Os deuses do caos não são realmente seres divinos, embora seu grande poder frequentemente signifique que há muita diferença para os mortais que os reverenciam. Essas entidades do ARP são criadas e sustentadas pelas emoções e desejos coletivos de todos os seres sencientes do universo material. Quando uma emoção ou crença no espaço real cresce de forma intensa ou ampla o suficiente através da galáxia, ela se torna personificada como um dos habitantes do ARP. Os mais poderosos e malignos destes se tornam os deuses do caos. Embora esses sejam seres semelhantes a deuses, os deuses sombrios são, por sua natureza, monomaníacos e completamente focados em um só objetivo, pois são formados inteiramente por uma única emoção ou conceito. Os deuses do caos dependem das emoções das criaturas mortais, especialmente das hordas humanas, para seu poder e existência contínua. Como resultado, os deuses do caos se esforçam para converter todos os mortais ao seu culto e serviço, para que possam por fim dominar o universo. Contudo, se eles vencessem tal vitória sombria, provavelmente destruiriam toda a realidade no processo, já que o material e o imaterial não teriam mais aquele véu que separa. Os deuses do caos e as forças dos caos que os servem são os maiores inimigos do Império do Homem, dos Eldari e de muitas outras formas sancientes de vida na galáxia. Porque afinal de contas, hordas de pessoas hedonistas, contagiadas com todo tipo de praga, que soltam um poderzinho ou só têm muita raiva, não são tão convidativos. Os deuses do caos são capazes de dedicar uma fração de seu poder psíquico no ARP para criar demônios, entidades psíquicas cuja aparência e caráter refletem a própria natureza de seu deus patrono. Esses demônios podem ser reabsorvidos pelo seu deus à vontade. Os deuses menores do caos podem ser tão limitados ao seu poder que, ao usar para criar um demônio, todo o seu poder é consumido e na prática o deus se manifesta como um. No ARP, o reflexo psíquico de pensamentos e emoções semelhantes se reúne como riachos de água, descendo pela face de um penhasco, formando correntes e redemoinhos de angústia e desejo, poços de ódio e torrentes de orgulho. Pensa no ARP / o caos como um divertidamente 3, o inimigo agora é gente pra caramba. Desde o alvorecer do tempo, essas marés e ondas de energia psíquica fluem incessantemente através do reino espelho do ARP. E é tal seu poder que forjam criaturas feitas da sua própria substância, dos sonhos e pesadelos. Eventualmente, essas entidades instintivas e amorfas adquirem uma consciência rudimentar. Os deuses do caos nasceram de vastas presenças psíquicas compostas pelas fantasias e horrores dos mortais. Estas são as potências ruinosas, e cada uma delas é um reflexo de uma paixão mortal. O primeiro entre eles é Khorne, o senhor da batalha, possuído de uma fúria imensa e imortal. Tzeentch, o bizarro e mutante arquiteto do destino, tece poderosas feitiçarias para amarrar o futuro à sua vontade. Enquanto o grande Nurgle, o senhor da decadência, labuta incessantemente para espalhar infecções e pestilência. O último deles é Slaanesh, o príncipe sombrio do caos, indulgente a cada prazer e excesso, não importa o quão imoral ou perverso. E esse último tá aqui de DLC, tá? Graças aos Eldari, que beberam demais no dia seguinte e perceberam que tinham criado a porra de um deus do caos novo. Acontece com todo mundo. À medida que as espécies inteligentes da galáxia prosperam e crescem, também crescem suas esperanças e ambições. Sua ira
e guerras, seu amor e ódio. Esse crescente fluxo de emoção bruta alimenta os deuses do caos e nutre seu poder. Logo, os deuses do caos começaram a alcançar seus próprios criadores com uma curiosa e faminta consciência, plantando sementes de corrupção nas almas daqueles por onde seus sonhos passavam. Assim, os primeiros mortais foram ligados à vontade das potências ruinosas, e vendo os frutos de seu trabalho, os deuses iniciaram seu trabalho eterno de influenciar o reino físico e suas inúmeras raças sancientes. Seduzidos por promessas de poder extraordinário e imortalidade, alguns mortais servem para os deuses do caos voluntariamente, fomentando miséria, guerra e morte entre seus povos, para sustentar e elevar a seus mestres sombrios. Contudo, os deuses do caos são volúveis, propensos a desistir ou alterar o acordo por impulso, e poucos desses adoradores são realmente recompensados com o que buscam. Um deus do caos só pode crescer em poder através das ações e pensamentos dos mortais. Aqueles que adoram o deus do caos e se comportam de maneira a alimentá-lo são recompensados com dádivas estranhas. Poderes extraordinários, potencialidade, imortalidade, e às vezes a imortalidade ela chega conforme um príncipe, você se transformando num príncipe demônio, mas isso aí a gente não fala. À medida que os deuses do caos batalham no Warp, seus seguidores mortais travam guerras no universo material. Os vencedores das batalhas ganham mais poder para dos seus mestres imorais, embora os planos distorcidos dos deuses do caos sejam tais que frequentemente a vitória não seja necessária, apenas os atos de sacrifício e batalha em si. Quando os devotos do caos morrem, suas almas não se desvanecem no Warp e desaparecem, como os espíritos de outros para um destino desconhecido e incognoscível. Em vez disso, sua energia imortal é engolida pela grandeza de seus deuses. Suas almas são sustentadas para sempre e ligadas ao poder eterno do caos. À medida que um deus do caos reúne tal energia, ele expande em seu poder, sua influência e território dentro do reino do caos do Warp. Como extensões dos deuses, as aparências desses domínios são formadas pelas mesmas emoções que criaram seus mestres. O reino de Khorne é fundado na raiva e derramamento de sangue. As terras de Tsint são construções cintilantes e de pura magia. O território de Nurgle é um refúgio de morte e regeneração. E o domínio de Slaanesh é um, abre aspas, paraíso, fecha aspas, de tentações condenadoras. Embora reino e Deus sejam uma coisa só, os deuses do caos têm cada vez uma forma que personifica suas personalidades e habita o coração de seus territórios. Envoltos em poder sobrenatural, os deuses do caos observam seus reinos, buscando quaisquer distúrbios do pradão do orbe que sinalizem instrução ou oportunidade. Agora a gente vai pra Lore, porque acredita, esses malditos têm história. Eles têm muito mais história se você for contar a influência que eles têm durante os 40 mil anos de 40k. Ou seja, na maioria das vezes, eles agem como orquestradores de conflitos para satisfazer os seus quereres. Nos primeiros tempos da história da galáxia, as potências do Warp ainda não se haviam formado em entidades distintas e inteligentes. Nessa época, as emoções dos mortais sencientes fluíam e se alternavam como água em um riacho. À medida que as espécies mortais e inteligentes da galáxia cresciam e prosperavam, também aumentava a força de suas emoções. Eventualmente, as entidades dentro do Warp cresceram a tal ponto que puderam agir de maneira independente do fluxo geral das emoções, tornando-se assim os deuses do caos. Eles alcançaram os sonhos dos mortais e exigiram adoração e servidão para aumentar seu próprio poder, já que quanto mais uma emoção é expressa, tanto em pensamento quanto em ação, por um grande grupo de seres sencientes no universo físico, mais forte é aquele deus do caos. O Warp é o espelho da realidade, um mar turbulento de energia psíquica bruta, alimentada pelas emoções de todas as criaturas da galáxia que esperam, odeiam e sonham. É um lugar de metáforas e loucura, que nunca pode ser percebido ou compreendido, exceto por símbolos e interpretação subjetiva. Os estranhos poderes dos Psykers, de todos os tipos, fluem do poder do Warp, sendo a mente do Psyker o canal para que a irrealidade do Warp afete a realidade.
E também o Warp permite à humanidade e muitas outras raças viajar por vastas distâncias no espaço. Naves estelares passam pelo Warp com seus cursos guiados por navegadores criados para perceber e ler as marés de energia psíquica. Tudo isso era sabido desde os tempos da Grande Cruzada do Imperador, mas era apenas metade da verdade. Os deuses cuja existência foi uma vez negada pela ideologia dominante do Império são reais. Vastíssimas formações de energia psíquica, tempestades de emoção sombria, notas persistentes na sinfonia da existência. Todas as descrições ficam aquém da verdadeira natureza da potência do Warp. Poderosos, aqueles da compreensão mortal, parasitas e malignos. São as potências ruinosas, o panteão de mentiras, o aniquilador primordial. Eles têm incontáveis nomes e incontáveis línguas. Mas para aqueles que vislumbram mesmo uma fração de sua existência, são melhor conhecidos como os deuses do caos. Essas entidades totalmente alienígenas anseiam pelo reino mortal, embora ele seja tão fundamentalmente venenoso para sua natureza quanto o ar para uma criatura do fundo do oceano. Eles podem estender seu poder para a realidade, gastando poder para influenciar mortais, corrompendo a existência física, até enviar porções de si mesmo para andar entre os mortais, com as entidades chamadas de demônios, mas apenas por um curto tempo. Para afetar verdadeiramente a realidade, eles devem usar criaturas mortais de carne e osso. Para esses servos, eles podem conceder poderes além da imaginação, oferecendo a moeda do impossível em troca da escravidão eterna. Para muitos humanos, tal troca pode parecer o único modo de escapar da dor da vida, ou de alcançar o desejo do coração. E nas superstições e crenças do passado, os deuses do caos aguardam os vãos, os sofredores, os irados e os desesperados. A verdade imperial uma vez estrangulou as crenças e práticas das quais os deuses do caos se escondiam. Escondeu a verdade porque o imperador acreditava que tal ignorância deliberada era a única maneira de proteger a humanidade das predatorias dos deuses do caos. Porque afinal de contas, como eles se alimentam do saber e do ato de emoções, você não tendo essa emoção seria como cortar o mal pela raiz. Com aquela abertura da Grande Fenda no final do 41º milênio, as incursões demoníacas que haviam assolado a galáxia desde os tempos imemoriais se intensificaram com escala e frequência, ou seja, maior e mais recorrente. Uma nova era de terror e derramamento de sangue foi inaugurada por aquela fenda galáctica na estrutura da realidade. E os exércitos dos deuses do caos, tanto mortais quanto demoníacos, começaram a conquistar e consumir os mundos da humanidade, e das raças alienígenas com uma impunidade sem precedentes. Se os deuses do caos tivessem trabalhado em uníssono após esse terrível evento, é certo que o espaço real teria sido completamente consumido pela vasta e infinita loucura do ar. No entanto, fiel à sua natureza, os irmãos sombrios vieram à anarquia como uma oportunidade de cumprir suas próprias agendas. Matar, mudar, poluir, se banhar em excessos. Assim, divididos, eles não conseguem superar completamente a feroz resistência dos habitantes da galáxia. O Império foi galvanizado pelo retorno do lendário primarca Roboute Guilliman, e com ele uma nova geração de guerreiros se levantou em defesa da humanidade. Os Primaris Spacemen. As antigas espécies inteligentes da galáxia, como os Eldar e os Necrons, continuam a demonstrar uma recusa obstinada em se curvar perante os deuses do caos e aceitar sua extinção. Enquanto as novas espécies emergentes, como os Taal, ganham uma compreensão crescente do reino do caos e dos seres antigos e malévolos dentro deles. Os bárbaros orcs são apenas incitados pelos conflitos ao seu redor e recebem a perspectiva de batalha contra as legiões demoníacas como o mesmo entusiasmo imprudente de sempre. Os devoradores intergalácticos, conhecidos como os Tyranids, encaram os demônios imateriais com um desprezo bem especial, vendo-os apenas como ameaças indigestíveis à biomassa que eles desejam consumir. Assim, a batalha final pela galáxia continua com os deuses do caos e suas legiões demoníacas ameaçando aniquilar tudo, até mesmo uns aos outros em sua eterna busca de domínio. Tá, eu já falei que são 4 deuses, por que eles estão aqui, o que eles fazem. Mas quem são cada um deles
E o que fazem seus seguidores? Os deuses do caos são governantes sobrenaturais do imatério, e exercem grande influência sobre os eventos que ocorrem no mundo físico. Entre os mais poderosos desses estão Khorne, deus do sangue, da raiva e bababá, Nurgle, deus da doença, desespero e decadência, Tzeentch, o deus da mudança e da feitiçaria, e Slaanesh, o deus do prazer e do excesso. Existe um quinto grande deus do caos chamado Melis, que encarna a tendência do caos ficar contra ele mesmo e que... Ele é meio difícil de entender, ou seja, só entende ele como um deus da anarquia, basicamente. Ocasionalmente, os deuses do caos podem deixar de lado a sua rivalidade inata e unir-se em busca de um objetivo maior, como a derrubada do Imperium da Humanidade e de seu imperador, que representam a força mais poderosa da Ordem da Galáxia. Durante esses momentos, as forças das potências ruinosas podem ser consideradas como servindo a um conceito conhecido como o caos indivisível. As potências ruinosas geralmente obtêm sua força de mentes sencientes dos habitantes da galáxia, cujo inconsciente coletivo molda a substância psiquicamente relativa do imatério, dando origem à sustentação dos deuses do caos e outras entidades espirituais, que se fortalecem com um nível suficiente de crença, como os deuses perdidos de Eldari ou do próprio Imperador da Humanidade. As potências ruinosas possuem a habilidade de interagir com o universo material de maneira limitada, pois as entidades do ARP às vezes conseguem entrar no universo material por meio de mentes de indivíduos dotados ou amaldiçoados com poderes psíquicos. As potências ruinosas também podem moldar as entidades sobrenaturais menores a partir da substância psíquica do ARP, e são extensões de suas próprias vontades. Geralmente são referidos no Império, entre os Eldari, como demônios. Os Tau estão isentos de preocupação com possessão demoníaca e blá blá blá, já que eles não têm quase presença nenhuma no imatério. Também ocorre isso com os Necrons, já que eles são seres sem alma, feitos de metal, e os seus mestres Catan são seres completamente físicos, ou seja, eles estão isentos do imatério. Existe uma espécie de hierarquia dentro das potências ruinosas, que oscila de acordo com os caprichos do grande jogo pela supremacia, travado constantemente entre os deuses do caos e seus servos. Mas sobre esse jogo daqui a pouco, e também sobre essa hierarquia, ou seja, fica até o final. Atualmente, no 41º milênio, Khorne é considerado o mais poderoso de todos, pois seu ato de assassinato e o sacrifício de sangue remontam às origens sombrias do universo. Embora Khorne veja o uso da feitiçaria psíquica como um refúgio de covardes, seu rival mais próximo, Tzeentch, prospera na maneira bruta do caos e usa para influenciar milhões de tramas em sua mente astuta, sempre um passo à frente de seus oponentes. Enquanto Tzeentch deseja ver as esperanças florescerem e os destinos mudarem, Nurgle, o Pai das Pragas, se deleita no desespero e na desesperança. Em tempos de pandemia galáctica, o poder de Nurgle pode eclipsar até mesmo o de seus irmãos nas trevas. O último no Pantheon é Slaanesh, que é conhecido por explorar as obsessões de seus rivais. A sede de sangue de Khorne, a busca de Nurgle por infectar tudo o que vive e compulsão de Tzeentch por mexer nos destinos dos mortais. Todas são obsessões que o Senhor do Excesso pode usar a seu favor com uma promessa sussurrada. Embora os deuses do caos sejam todos inimigos no grande jogo, cada um nutre uma inimizade especial por um de seus irmãos. Khorne despreza mais Slaanesh, cujas decadência terrena e luxúrias sensuais são opostas ao orgulho marcial do deus do sangue. E ao desejo do massacre indiscriminado, o príncipe das trevas acha a brutalidade sem arte de Khorne entediante e tem um prazer perverso em provocá-lo. Da mesma forma, Tzeentch adora fomentar suas ambições corruptas dos mortais, e é o oposto à disseminação, desespero e morte de Nurgle. E por isso existe uma rivalidade especial entre os dois. Entrando mais agora sobre os deuses do caos, Khorne, o deus do sangue, que é meu deus favorito. Deus da guerra, assassinato, raiva e batalha. Khorne é o deus do sangue, um deus do caos raivoso e assassino, cujos rugidos de raiva ilimitada ecoam através dos corredores do tempo e do espaço. Seu grande trono de latão se ergue sobre uma montanha de crânios, em meio a um campo de ossos estilhaçados e lagos de sangue imortal. Daí que vem aquela
aquele rito de batalha dos World Eaters, tá? Que é Blood for the Blood God and Skulls for the Skulltron, que é sangue para o deus do sangue e caveiras para o trono de sangue, porque o Khorne tá literalmente sentado num trono de crânios. Khorne personifica a violência absoluta e sem sentido, destruindo todos e tudo ao seu alcance, derramamento de sangue de amigos e inimigos igualmente. Os seguidores de Khorne são sempre guerreiros ferozes e nunca fazem uso de poderes psíquicos, pois o deus do sangue abomina a trapaça da magia, e os feiticeiros covardes, especialmente os servos de Tzeentch, os homens recorrem a Khorne em busca de poder para conquistar, derrotar seus inimigos em batalha, obter vingança sangrenta e alcançar uma habilidade marcial inigualável. Os mais fanáticos e dedicados de seus seguidores, aqueles cujas almas estão totalmente presas ao seu sangrento abraço, sabem que realmente deseja apenas massacre constante e selvagem por si só. Khorne não se importa de onde o sangue flui, contanto que ele esteja fluindo. Tzeentch, o transformador de caminhos, deus da mudança, feitiçaria, destino e esperança. Tzeentch é conhecido por muitos títulos, como o Grande Conspirador ou Arquiteto do Destino. Ele é um grande feiticeiro, o deus da feitiçaria e da mudança e mestre da corrente mutável do destino e do tempo. Tzeentch é, sem dúvida, o mais perturbador e menos compreensível de todos os deuses do caos. Seu corpo é coberto por rostos em constante mudança que zombam de todos os que observam. Quando Tzeentch se dignifica a falar, esses rostos repetem suas palavras, frequentemente com pequenas diferenças de entonação e significado. Conspiradores e intrigantes são atraídos pelos Tzeentch, especialmente aqueles que desejam poder psíquico ou feitiçaria para alcançar seus objetivos. Políticos, líderes, magos e cultistas do caos são atraídos pelo caminho tortuoso do destino, enquanto Tzeentch para realizar seus sonhos e aspirações, embora no final todos sejam levados a desempenhar seu papel nos esquemas eternos de Tzeentch. Nurgle, o Senhor das Pragas, deus da morte, doença, desespero e decadência. Nurgle é o mais poderoso Senhor da Decadência, que preside sobre toda a corrupção e morbidez física, a doença e a putrefação, o inevitável declínio entrópico de todas as coisas. A corrupção dele exala um fedor doentio, sua pele é esverdeada, corríquea e necrótica, marcada por furúnculos e feridas surpurantes. De suas entranhas expostas saem pequenos demônios menores, os Nurglings, que se alimentam dos fluidos imundos que vazam de suas numerosas feridas infeccionadas. E para se libertar do desespero, o eterno medo mortal de doença, fome e morte que os homens recorrem ao Senhor das Pragas. Slaanesh, príncipe das trevas, o deus do prazer, dor, sensação, excesso e desejo. Slaanesh é o mais jovem dos deuses do caos e dos poderes ruinosos. É o único divinamente belo. Ele é sedutor, atraente e em sua inconsciência, absolutamente cativante em seu modo irresistível e suas palavras. Slaanesh pode assumir uma forma masculina, feminina ou hermafrodita à vontade, e é impossível para um mortal contemplá-lo sem perder sua alma ou tornar-se um escravo dos caprichos do príncipe do prazer. Esse negócio dele ficar mudando de forma, normalmente ele já sabe qual é o sexo que você é atraído e ele se transforma nesse sexo para conseguir te atrair, no caso. Os 3 primeiros deuses do caos tornaram-se entidades autoconscientes lá pelo 2º milênio, mas Slaanesh só despertou completamente com a queda dos Eldari no 30º milênio, que era aquele negócio que eu tava falando lá no começo, ao final da Era dos Conflitos. Existe um 5º grande deus do caos que apareceu nas edições anteriores de Warhammer 40k, e que quase nunca é mencionado, exceto pelos textos mais arcanos. Malice, o deus renegado, deus da anarquia, vingança e niilismo. Os seguidores mortais mais devotos e poderosos dos deuses do caos são conhecidos como campeões do caos e estão espiritualmente ligados aos seus patronos. Os campeões do caos são recomendados com a marca de seu deus, patrono, e com dons mutacionais ou psíquicos únicos para cada deus, e com a possibilidade de ascender como um príncipe demônio daquele deus. Quando um seguidor do deus caos, de um deus do caos morre, sua alma é absorvida pela massa psíquica maior daquele deus dentro do Arp, adicionando sua energia e poder à formidável divinidade do deus.
E por essa razão, os poderes ruinosos buscam corromper e converter o maior número possível de almas mortais para sua adoração. Entendendo o que cada deus do caos é, a gente pode entender mais sobre o grande jogo e os demônios afluentes deles. Como eu já expliquei, os deuses do caos são rivais entre si. A guerra constante entre eles reflete a luta entre seus seguidores no universo material, e vice-versa. Essa luta pela dominação do Arp e do universo físico pelos deuses do caos é conhecido como o Grande Jogo. O Arp não é apenas lar dos deuses sombrios, é também seu principal campo de batalha e arena para esses grandes jogos de supremacia. Desde os tempos imemoriais, os deuses do caos guerreiam um contra os outros, disputando poder nos planos materiais. Apesar de suas inúmeras diferenças, os grandes deuses do caos compartilham o mesmo objetivo, a dominação total do universo. Não há reino que não desejam conquistar, e cada um busca o domínio absoluto, sendo a própria ideia de compartilhar poder um anatema para eles. Com o fluxo e refluxo da energia dentro do Arp, o poder do deus do caos se expande e contrai, seu reino muda de acordo. Durante longos períodos, um deus pode dominar os outros, nutrido por seu próprio sucesso e sugando a energia de seus inimigos para seu crescimento. Eventualmente, os outros deuses se alinham contra as forças dominantes e, por meio de esforços combinados, reduzem seu poder até que outro deles ascenda à proeminência. E isso acontece de novo. E é improvável que algum deus do caos consiga uma vitória definitiva, e é impensável o que aconteceria se tal evento ocorresse, mas certamente não é por falta de tentativa. Quando os deuses batalham, o imaterial estremece, e tempestades do Orb varrem a galáxia. Dentro do Reino do Caos, hordas de demônios são enviadas para cumprir as ordens de seus criadores. E as terras dos deuses se enfrentam em ataques físicos. Dotados de personalidade, inteligência, e os demônios de um deus do caos aspiram a atrair o favor de seu mestre e frequentemente lançam seus próprios ataques nos domínios dos demônios rivais. Os exércitos dos deuses avançam de um território para outro numa incessante onda de invasão e defesa, enquanto intrigas, emboscadas e armadilhas levam as forças vaciladas, alianças temporárias e lados opostos se unem em meio à batalha, enquanto uma causa comum cria uma trégua temporária entre esses rivais. Contudo, não demora muito para que surja uma oportunidade de vantagem e a breve suspensão de guerra aberta entre as duas partes seja prontamente abandonada, permitindo que os demônios voltem a se enfrentar. Vastas áreas do imaterial estão em constante estado de mudança, com novos territórios sendo ganhos e perdidos, a cada momento. Quando um exército invasor emerge vitorioso, começa imediatamente a transformar o campo de batalha devastado em parte do reino de seu deus, moldando a entropia bruta daquela seção do imaterial à forma que mais agrada ao seu mestre. De tempos em tempos surge um ser, lugar, objeto ou evento no universo material que atrai a atenção de todos os deuses do caos. Esse novo elemento é tão importante quanto desejado pelos poderes ruinosos ou tão perigoso para suas ambições que torna a rivalidade temporariamente posta de lado para aproveitar essa oportunidade particular ou para frustrar a ameaça de quem representa. Nesse caos, os deuses que trabalham juntos e a galáxia treme diante de seu poder combinado, como o caos unificado. Para a humanidade, o exemplo mais significativo desse tipo foi o surgimento do Imperador. Durante esse período, os deuses do caos começaram a buscar a queda do mestre da humanidade, começando com o sequestro de seus primarcas ainda bebês no laboratório de Terra, onde foram criados, e culminando na corrupção espiritual da metade deles durante a heresia de Horus, que você já tão baqueado. E outros eventos levaram a breves suspensões do conflito no Reino do Caos. Cruzadas negras particularmente promissoras, por exemplo, ou a extinção do surgimento de uma nova raça. Esse interesse nos assuntos mortais é efêmero, e ainda assim seu objetivo é alcançado. Os deuses retornam ao seu grande jogo e às vezes tratados pequenos são quebrados antes mesmo de seus objetivos mútuos serem atingidos, como um deus ou outro, ou todos os quatro ultrapassando os limites de seu acordo e tentando usurpar seus rivais. Mais uma vez, o Reino do Caos estremece com uma marcha de legiões demoníacas e suas velhas rivalidades se espalham para os domínios do espaço real. Um demônio é uma entidade de pura energia psíquica, formada a partir de um fragmento da consciência do deus do caos. Eles compõem exércitos dos deuses do caos dentro do Arp e frequentemente batalham contra exércitos demoníacos de outros deuses e contra decrescentes do plano material.
Os deuses do caos frequentemente enviam suas legiões demoníacas à galáxia. Tais invasões podem fazer parte de um plano muito elaborado ou simplesmente oportunidades aproveitadas, como, por exemplo, tirar proveito de uma fenda recém-aberta ou uma tempestade do Warp em turbilhão para materializar uma horda de demônios que irá devastar o mundo mortal. Presságios sombrios, atividades cultistas do caos e mutações frequentemente precedem e acompanham sua chegada no espaço real. E quando os exércitos dos deuses se manifestam, a própria realidade se curva diante deles. Cada uma dessas legiões aterrorizante é conhecida e caracterizada pelos aspectos únicos do seu patrono fundador. Os demônios de Khorne avançam com uma grande horda acompanhada por trombetas estrondosas, sob estandartes de bronze, e os chicotes de monstruosidades rugidoras impulsionam as fileiras e mais fileiras de soldados sedentos por sangue, com raiva e violência bruta. As legiões de Khorne atravessam o território inimigo e o sangue derramado em seus ataques é uma homenagem ao seu poderoso criador. Atos de carnificina e mutilação são recompensados pelo Senhor da Batalha, e mesmo aqueles que lutam contra os seus demônios inadvertidamente os fortalecem com uma raiva e sacrifício de sangue. Tzeentch é talvez o mais astuto de todos os deuses, pois sempre busca criar uma fraqueza para explorar antes de enviar seus servos à guerra. Há sempre um plano em seus ataques, embora frequentemente seja incompreensível para os mortais e possa levar milênios incalculáveis para se desdobrar. Através de intrigas e feitiçaria, o mudar dos caminhos coloca os seus inimigos um contra os outros, semeando confusão e desconfiança. Quando o momento finalmente é propício, os minions e magos manipuladores de Tzeentch avançam sobre um tapete de magia, atacando o alvo mais fraco, abrindo fendas invisíveis de energia do Warp ou preparando o cenário para futuras catástrofes. Quando os servos de Nurgle são liberados, eles mancham para espalhar doenças e decadência. Cânticos graves e um som triste de sinos enferrujados anunciam seus ataques, enquanto o exército avança sobre um enxame impenetrável de moscas. Pequenos demônios saltitantes cobrem o chão diante da ordem. As pestes nocivas dos hulks de carne que os comandam destroem tudo em seu caminho, reduzindo toda a vida a uma massa de qual fungos corruptos e plantas venenosas brotam. As invasões de Slaanesh começam de uma forma insidiosa, antes que se desenvolva um ataque frontal completo. Os tentáculos do poder do Príncipe Negro penetram as almas dos mortais, pervertendo-os por dentro e estagnando totalmente a busca de seus desejos mais baixos. Quando suas elegantes e sensuais legiões demoníacas chegam, o inimigo está totalmente enfeitiçado, e seus minions avançam com velocidade inigualável para abrir caminho através da oposição de uma orgia de caos e devassidão. Os Demons e os Greater Demons do universo de Warhammer 40k são ambos entidades formadas a partir da energia pura dos deuses do caos, mas possuem diferenças significativas em termos de hierarquia, poder e proximidade com os próprios deuses que os criaram. Os Demons comum, os que eu acabei de explicar, constituem as forças de combate regular do universo demoníaco. São soldados variados e podem assumir diferentes formas, e tendo normalmente um tamanho menor. Já os Greater Demons, por sua vez, são manifestações mais poderosas e puras da vontade de cada deus, e funcionam como avatares diretos dos deuses e exercem papéis de liderança, inspirando terror e devastação. Cada deus do caos possui um tipo de específico de Greater Demon que encarna seus princípios. Khorne tem os Bloodthirsters, gigantes violentos, focados em combate físico. Tzeentch tem os Lords of Change, mestres das magias e manipulações. Nurgle tem os Great Unclean Ones, forças massivas e infecciosas que espalham doenças. E Slaanesh tem os Keepers of Secret, que combinam a sedução e a destruição. Esses Greater Demons são como generais, possuem inteligência, personalidade e poderes sobrenaturais muito superiores aos Demons comuns. Em batalhas importantes, a presença de um Greater Demon pode ser decisiva, já que eles possuem um domínio excepcional sobre as forças do Warp e um poder brutal, que frequentemente desequilibra o campo de batalha. Esses seres lideram suas hordas demoníacas e podem até influenciar eventos no Reino do Caos. Enquanto os Demons comuns representam uma força numérica dos exércitos, os Greater Demons estão no topo da hierarquia demoníaca, refletindo o poder máximo de seus deuses e atuando como campeões de suas vontades. Eu venho falando das características dos 4 deuses do caos, mas nós também temos alguns deuses menores. A gente tem Ansil, Morhok e Farazetar, provavelmente eu falei isso muito errado.
são entidades menores do caos. Rumores indicam que os Space Marines do caos os louvam colocando espinhos em suas armaduras. E os nomes são trocadilhos com os sobrenomes de Brian Ansel, Michael Morrock e Frank Frazetta, escritores e artistas cujos trabalhos contribuíram para a aparência e a atmosfera do universo de Warhammer Fantasy e Warhammer 40k. Malice, como eu já falei, é o deus renegado, blá blá blá. E a gente também tem a quarta esfera da expansão do Staal, que acredita ter sido salva no Arp por um possível deus do caos criado à sua imagem. No entanto, os Staal da quarta esfera acreditam que os auxiliares aliados, como a frota, foram responsáveis pela criação desse ser, e que ele é, na verdade, uma perversão criada a partir da sua percepção do bem maior. Essa entidade é descrita como tendo 5 dedos, muitos braços e aderindo aos conceitos do bem maior. Ou seja, isso foi provavelmente delírio. Também vale ressaltar que cada um deus do caos pegou uma facção como pet, sendo os World Eaters de Khorne, os Thousand Sons de Tzeentch, a Death Guard de Nurgle, os Emperor's Children de Slaanesh. E as outras legiões, como os Iron Warriors, a Black Legion, creem no caos como um cossono, e também corrompendo seus respectivos primarcas e em príncipes demônios a molde de seu próprio deus. Então, por hoje é só. Eu agradeço muito pelo suporte que vocês vêm me dando, que, sinceramente, foi isso que me fez voltar, e eu vou tentar me esforçar para manter uma frequência um pouco maior aqui. Por hoje é só, até a próxima.